Então, começando aqui na história de Gênesis, a parte primeira do capítulo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11 aqui, essa sessão contempla a introdução com a descrição da criação do universo, da queda do homem, do aumento do pecado, também relata a genealogia de Adão e as gerações de Noé. Então, a gente vai ter aqui, no capítulo 1 de Gênesis, é descrito o relato da criação do mundo por Deus em 6 dias. Eu vejo Gênesis como um livro poético. Todo mundo fala, será que Deus criou mesmo em 6 dias o mundo? Novamente, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Você imagina Moisés no deserto e muita gente murmurando porque era escravo no Egito, e a gente vai ver em Êxodo as pessoas reclamando que era melhor ser escravo no Egito do que ficar no deserto. Então, Moisés precisava trazer para aquele povo um direcionamento. Então, os historiadores, eles trazem pontos que mostram que esse livro foi escrito por Moisés na época do exílio, na época do deserto, na época dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Então, novamente, esse livro ele traz para aquele povo que estava cansado ao ponto de já preferir ser escravo do que ficar no deserto. Esse livro vai trazer o direcionamento do Criador, da criação. Então, tem muita coisa aqui que a gente traz para o dia de hoje. Então, necessariamente, Deus não criou o mundo em 6 dias. Então, a gente vai entender isso aqui, tá? Então, no capítulo 1 de Gênesis é descrito o relato da criação do mundo por Deus em 6 dias. Ele cria a luz, o céu, a terra, os mares, as plantas, o sol, a água, as estrelas, os animais marinhos e terrestres, e, por fim, cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus vê tudo o que criou e declara que é bom. Vamos começar. Eu leio um pedaço, você lê um pedaço? Pode ser? Você consegue ler daí com a gente, Cacá? Consigo. Eu dei uma aumentadinha aqui, mas consigo, porque eu estou no celular. Eu vou ler aqui até o 10 e a gente faz uma reflexão e segue. Então, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Depois disso, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E Deus disse, opa, tá entrando aqui, Daniela Nunes. Deixa eu liberar aqui. Oi, Dani, tudo bem? Eu estou aqui no 8, né? Ao firmamento, Deus chamou o céu. Oi, Dani, tudo bom? Dani, boa noite. Ao firmamento, Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. Eu vou só terminar essa sequência para não ficar perdido. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus o colocou no firmamento, céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas
de seres vivos e voem as aves sobre as terras, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multiplicam-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. Estamos chegando ao 6º e ao 7º. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, para cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos como semente, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem a si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movam rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Terminamos o primeiro capítulo aqui. Desse primeiro capítulo, a gente tem, novamente, né? Nós estamos vendo a sequência do que nós entendemos como mundo aqui. O que chama a atenção de vocês nessa parte? Tem alguma coisa que chama a atenção aqui? Oi, Kathleen, tudo bem? Tudo bom? O que chama a atenção de vocês no capítulo 1? Aqui Deus está trazendo de forma clara a criação do mundo e como nós entendemos ele. Eu acho que, Marcão, acho que, como na vida, tudo é passo a passo, né? Senão ele criava tudo de uma vez. Criou, ele sempre coloca, foi bom. Depois veio isso, ficou bom. E foi experimentando, vendo como as coisas se encaixam, como dar harmonia nas coisas. E legal. Aí é o exercício de passo a passo, de paciência, de descansar também, de entender o que aconteceu. Isso é o que me chama a atenção, né, ao meu ver. Legal. Eu acho que é um capítulo muito... exatamente isso. Ele é tão passo a passo que não gera muita dúvida, né? Realmente a gente consegue entender essa sequência da criação. O que me chama bastante atenção é o 26. O 26? Ali, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. O que te chama a atenção aqui? Que nós somos imagem e semelhança de Cristo, né? Legal. E que nós conseguimos dominar os animais, as aves, os animais que são rente ao chão, mas, na verdade, quem nos domina é Cristo, né? Isso é um ponto interessante, porque quando a gente começar a decorrer, a gente vai entrar, voltando para cá, a gente vai entrar na parte, essa sessão registra a geração, nós vamos ouvir ainda aqui na história primitiva, a gente vai falar sobre a queda do homem, né? Sobre o pecado. E automaticamente a gente já vê alguns indícios, já em Gênesis, do Messias, da vinda do Filho de Deus, para que ele pudesse nos direcionar através do Espírito Santo. Então, novamente, Deus, desde o começo, ele quis que nós fôssemos a imagem e a semelhança dele. Mas a gente vai entrar na queda aqui e vai entender que o homem começa a se corromper, né? E é necessário essa busca de Cristo, que é o Messias, que já é dito desde o primeiro livro, para que a gente volte para onde Deus quer que a gente esteja. Oi, Cacá.
Esse 26 aí, ele também mostra a soberania do homem, né, perante a tudo que foi criado, porém, ele não é nada sem tudo que foi criado, né? Então, Exato. assim, domine tudo, mas entenda, né, tudo precisa funcionar para a sua subsistência também, né? Então, isso é muito legal, né? Assim, ninguém, é muito da natureza, né? Ninguém Esse é um nada ponto sozinho. legal, porque quando eu comecei a tirar, a Bíblia ela é difícil de ler, né? Palavras muito pequenas, versículos muito juntos. Quando eu coloquei isso daqui, dessa forma que a gente está vendo aqui, começou a me gerar um entendimento tão bacana de desdobrar e entender, mas realmente a gente lendo aqui do 1 ao 31 é muito claro, né? Gera poucas dúvidas. Eu vou colocar, você leu 2? Tá, a Fê vai ler o 2, Gênesis 2, com você. No capítulo 2 de Gênesis, é apresentada uma descrição mais detalhada da criação do homem e da mulher. Deus forma o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida em suas narinas, que a gente falou hoje, né? Ele coloca o homem no jardim do Éden, ele dá a responsabilidade de cuidar e cultivar no jardim. Deus também cria os animais e traz para o homem para que eles lhe dê nome. E, por fim, Deus cria a mulher, a partir da costela do homem, formando, assim, uma parceira complementar entre eles. Legal. Vai lá, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1. 2, capítulo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizará, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Adão e Eva. Aqui é importante, aqui a gente fechou os 7 dias, e aqui vai entrar em Adão e Eva. É importante também que no 7º dia Deus descansou, né? Porque ele já havia concluído a obra que ele queria realizar. Esse é um ponto importante, porque os judeus, quando eles criam lá 613 leis, principalmente baseado, quando a gente volta para cá, as 613 leis, elas estão baseadas nesses 5 livros principais, que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros têm o nome de Pentateuco, e esses 5 são a base para os 613 mandamentos dos judeus, aonde esses 6, deixa eu voltar para cá, nesses 613 mandamentos, a gente vai ter de forma muito clara, eles guardam, né, um dia para descanso, aí cada religião, a gente começa a ter as religiões, umas guardam sábado, outros guardam domingo, e assim por diante. Cristo vem com uma visão diferente, a gente vai entrar no Novo Testamento olhando isso também, ele traz a questão de que a lei pela lei, ela corrompe o homem, porque automaticamente, quem tem mais poder, automaticamente vai reinar sobre os outros. Então, Cristo traz essa visão de que a lei pela lei corrompe os homens. A gente percebe isso, né? Na política, num monte de coisa. A lei pela lei corrompe os homens. Então, Cristo vem para desmistificar um pouco de tudo isso. Mas é lá na frente. Nesse momento, a gente vai entrar na primeira criação, que é o que traz a gente aqui, que é Adão e depois Eva. Vai lá, bebê, versículo 4. Aqui fala sobre a formação do homem, né? Essa é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, ó Senhor, Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou um homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim,
e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe bidélio e a pedra de ônix. Tá. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem do jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Anota isso daqui. Quem pode anotar isso aqui para a gente? Ó? É o capítulo 16, é um capítulo importante para a gente voltar. 16 e 17. Que aí a gente para aqui no 25, mas a gente volta ali já. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus, que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse, o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vocês já pararam para pensar? Imagina Adão aqui. Elefante tem cara de elefante, não tem, não? Girafa tem cara de girafa. Imagina nomificar tudo isso. Eu fico olhando, eu olho assim, eu falo: o cachorro tem cara de cachorro. Imagina se o cachorro tiver o cachorro com nome de bode. Ele nasceu e Deus já deu sabedoria para ele, né? Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe os homens para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Isso é um outro ponto importante, né? Quando a gente entende o direcionamento do Espírito Santo, eu conheço muita gente que fala: minha vida agora é a igreja, minha vida... Não. Cristo, quando vem também, ele deixa muito claro que a igreja é a esposa de Cristo. A melhor forma de Deus abençoar a vida do homem é a partir do momento que ele decide compartilhar a vida com uma outra pessoa. Não existe forma de receber bênção maior do que você compartilhar a vida com outro ser. Isso eu entendo que pode ser em amizades, pode ser em casamento. Existem, eu acredito que existem... se eu realmente sou intencional numa amizade, eu vou ter bênção. Se eu sou intencional com parceiro de trabalho, eu vou ter bênção. Existe a escala maior. Eu falo que a escala maior, você decidiu dormir todos os dias com uma pessoa, compartilhar a vida, compartilhar conta bancária, compartilhar problema, compartilhar criar filhos, compartilhar tudo. É complexo, vocês concordam? Extremamente complexo. Então, também é onde tem a maior bênção, por ser complexo. Porque automaticamente, a gente trabalha e faz o que for, mas ela me conhece nos detalhes, e eu conheço ela nos detalhes. Então, a partir do momento que a gente se doa para fazer essa relação acontecer, eu acredito que a maior bênção que Deus pode dar é num casamento. Não é em trabalho, não é em amizade, não é em nada. Eu acho que é muito a questão que Deus também fez o homem e a mulher para ser parceiro espiritual, né? Sim. Porque é muito mais fácil você vencer guerras espirituais a dois do que um. E a gente vai ver depois, lá no Novo Testamento, e tem tanta coisa para ver aqui, mas a gente vai ver lá que Deus, olha como Jesus Cristo, ele já deixa lá, né? Quando ele vira e fala assim, ó, eu vou auxiliar os órfãos, as viúvas, os pobres, porque é o seguinte, a partir do momento que ele deu a possibilidade de um homem e de uma mulher conseguir gerar o máximo de resultado espiritual, abençoar eles, é dever desse casal, se ele consegue ter fluidez, dele abençoar a vida dos outros, entende? Deus não vai abençoar a minha vida e a vida da Fê porque a gente quer trocar de carro. Isso aí é trabalho. Isso você entende? Então, novamente, essas bênçãos, ela tem que transbordar para os próximos. Porque, automaticamente, nem todos vão conseguir encaixar as coisas conforme a gente vai ler aqui, entende?
Isso eu percebo que acaba gerando muita frustração nas pessoas. Olha, eu já tive alguém e não consigo mais ter, então quer dizer que eu não estou nos caminhos de Deus? Não! Tem nada a ver. Então, novamente, nem tudo sai como a gente imagina, mas pode ter certeza que Deus sempre traz alguém para nos auxiliar e aquecer nosso coração. Eu percebo isso de uma forma muito legal. Né? Exatamente. E que venha viver também o mesmo propósito que Deus tem para a vida da gente. Seguindo aqui, ó, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: está sim esse osso dos meus ossos, esta sim, esse osso é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Isso aqui é um ponto importante, né? Porque, lembra que eu falei para vocês que eu vejo o Gênesis como livro poético? Eu acho que vale a gente parar no capítulo 2 aqui, conversar entre nós aqui sobre o 2 e voltar na semana que vem do 3 para frente, porque é muito conteúdo, né? Mas eu vejo alguns importantes aqui, ó. O 24 e o 25, a gente já fala sobre ele, mas aqui, ó. Também. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Todos os dias, eu e vocês vimos árvores ao nosso caminho, e se a gente pegar uma frutinha e comer, automaticamente a gente se corrompe. Vocês já perceberam? Sim. Vamos lembrar que isso aqui é um livro poético, o meu entendimento, tá? E a gente consegue tirar isso daqui e trazer para a nossa vida no dia a dia. Quantas árvores do pecado passam pela minha e pela vida de vocês todos os dias? Que a gente acaba mordendo uma maçã que corrompe nosso coração e nossa mente. Todo santo dia a gente tem uma árvore para tirar a gente do caminho do Senhor. Todo dia. Então, quanto mais entendimento do que Deus quer para nossas vidas, mais a gente evita mexer onde não é para mexer. Porque a mente e o coração corrompido, automaticamente vai crescendo isso cada vez mais. Daqui a pouco a gente está tomando atitudes que não sabe nem por que toma. Eu lembro quando a minha conversão ela aconteceu, a primeira coisa que eu percebi é que eu tinha o sentimento de que eu era um menino de 15 anos de idade. Eu lembro de voltar e falar: meu Deus, eu estou com um sentimento de adolescente. Quando eu conheci a Fê, eu falava assim, eu estou me sentindo criança, eu mandava música para ela todo dia. Eu falei, estou me sentindo um adolescente com a primeira namorada. Que eu me senti um adolescente, foi bem na época da minha conversão, que eu acabei conhecendo ela e tudo mais. E aí eu percebi que como eu vinha vivendo de uma forma que eu sempre fui uma pessoa que fiz o bem para os próximos, sempre ajudei e tudo mais, mas de uma forma ou de outra, eu tinha maçãzinhas que eu fui mordendo ao longo da vida e sem perceber, eu já não tinha mais esse coração puro de uma criança, entende? Então eu falo que o nascer de novo, que Cristo vai falar para a gente no Novo Testamento, está ligado a isso aqui, ó. Todos os dias, infelizmente, se a gente fugir da palavra de Deus, a gente vai morder maçãs a todo momento. Porque a todo momento situações são colocadas para que a gente saia do caminho de Deus. Infelizmente, a todo momento. Então, esse daqui é um ponto muito importante, que está logo no começo, ó, no 2º capítulo, no 16º versículo. Então, novamente, Deus deixou muito claro, você pode fazer tudo. O mundo está aí para você. Você só não pode mexer naquela árvore. Aonde que o bendito do homem vai mexer? Na única coisa que não pode. Na única coisa que não pode. Eu acho que se Deus tivesse falado assim, pode mexer em tudo, ele não teria mexido. E é legal, porque a gente depois... É legal a gente depois voltar isso no capítulo 2, porque quando a gente entrar no capítulo 2, tem essa discussão de, foi Eva que deu a maçã para Adão, e assim por diante, porque normalmente o entendimento da Bíblia vai nos mostrar aqui que a mulher, na posição de auxiliadora, ela é uma base. O homem sem a mulher, ele é um menino, é uma criança. Basicamente isso. Mas, um homem conectado, a direção de Deus vem para ele. É o homem que tem a direção de Deus. Exatamente. O homem é o cabeça, ele é a direção de Deus. E aqui em casa, você direciona. Normalmente, essa fluidez dentro de casa vai ter o homem buscando esse auxílio, essa direção, mas, novamente, o Adão já sabia que não podia mexer na árvore, certo?
Então, aí eu fico pensando, será que os dois conversavam mal, gente? Será que era um casamento que os dois não se falavam? Porque a Eva foi lá trocar ideia com a cobra e simplesmente volta e o Davi come, e o Adão come da fruta. Aí eu imagino um monte de coisa, né? Minha cabeça fica viajando aqui. Eu fecho o olho e me imagino lá, como se eu fosse Adão. Falo, como que será? Será que eles brigaram e a Eva estava com raiva dele? O que será que aconteceu? Comunicação mesmo, né? Mas é uma brincadeira, por isso que eu te falei, tipo assim, não dá para a gente. É um livro curto para ter esse entendimento, mas é legal quando a gente fecha o olho e tenta se imaginar lá naquela situação, entende? Então, olha que interessante. A gente vai deixar essa situação para explorar semana que vem, porque ela vem no capítulo 3, e é extremamente importante. Mas aqui, no capítulo 2 ainda, além da questão da árvore do bem e do mal, que ela está na nossa vida todos os dias, a gente está falando aqui do 24, que é muito importante também, tá? Porque por muito tempo eu não tinha essa visão de que a partir do momento que eu me casei, a minha vida, qualquer pessoa da minha família vira meu parente. A minha vida ela é compartilhada com a minha esposa. A vida dela é compartilhada comigo. Sim. Então lembra que a gente falou que tem coisas que a gente nunca vai controlar, que são essas questões espirituais, que nós sabemos que existe, mas no fundo a gente não entende nada, tá? Eu percebo que quanto mais eu estudo, mais ignorante eu sou, porque é muito complexo tudo isso. Mas eu percebo que quando eu e a Fê a gente está alinhado, existe essas bênçãos vindo para a nossa vida, de direcionamento, de próximos passos, que a gente não sabe nem de onde vem, no fundo. Sim. E nem por que Deus nos dá essa direção. Mas aí me vem, eu comecei a listar, minha cabeça de tudo botar lógica nas coisas, né? Eu comecei a listar o que será que Deus ele considera como as maiores bênçãos. E aí, quando eu vou ler outros livros, o casamento é algo muito importante, gente. Então, novamente, quando a gente realmente entende o que Deus quer dentro de um casamento, e isso, às vezes, vai envolver ego, vai envolver alguns conflitos, algumas conversas difíceis, porque, novamente, a nossa família, na maioria das vezes, se envolve nos nossos casamentos. Vocês concordam? E a gente entender que o casamento é entre duas pessoas e que essas duas pessoas elas querem ter cada vez mais entendimento para transbordar nas bênçãos de Deus, às vezes vai fazer com que outras pessoas se sintam excluídas. Mas não, olha a fortaleza do entendimento. Deus deixou esse livro pronto para a gente há anos. Para, tipo assim, se você ler esse livro, você vai saber viver em 2025. Então, eu acho que queria escutá-los também, mas aqui a gente falou no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente trouxe a visão da criação do universo e a gente trouxe o Adão e Eva, né? E a gente traz dois pontos importantíssimos, que é essa clareza da junção e do homem como uma só carne, e essa clareza da árvore do bem e do mal, que eu consigo trazer isso para o nosso dia a dia como coisas que tentam nos trazer pecado a todo momento, entende? Coisas que tentam nos tirar da direção. Eu não vou seguir para o 3 e assim por diante, porque dá vontade de embalar, mas aí vai se tornar uma coisa cansativa, e eu quero realmente toda semana conseguir manter isso ativo, tá? Então, eu queria escutar vocês. Olhando para o capítulo 2, a Fê, ela trouxe um ponto para a gente fechar daqui a pouco. Ela tem uma Bíblia chamada Bíblia da Mulher, que traz um estudo. E tem um ponto bem importante aqui. Mas eu queria escutar Cacá e Dani no 2 aqui, né? A gente trouxe o finalzinho, o 7º dia, onde Deus descansou, a importância. Às vezes a gente quer resolver tanta coisa, mas está com a cabeça bem, com a cabeça limpa. Nossa, às vezes a ideia vem num dia que a gente resolveu descansar. Às vezes, o resultado do dia seguinte vem num dia que a gente resolveu descansar. Assim por diante. E aí a gente já vem na sequência aqui, na criação do homem, na criação da mulher, e como Deus deixa claro, no final desse capítulo, a importância desses dois juntos, e como esse entendimento transforma o homem e a mulher numa só carne. E escutá-los antes de eu fechar aqui com esse devocional que a Fê trouxe. Bebê, tem algum ponto do 2? Não? Senhor Cacá? Eu posso falar. Marcão, eu acho que, ao meu ver, como todo o começo, né, a gente está ali no começo de tudo,
É uma bula da vida, né? A gente entende exatamente como é que tudo foi criado, como é que tudo tem que estar no seu devido lugar, e Deus criou o homem e a mulher para serem parceiros de vida e para serem um complemento do outro. Senão só tinha homem, senão só tinha mulher, né? Então, ele fez esse complemento e retrata muito o mundo de hoje em dia. Como as pessoas deturparam essa, como é que eu posso te falar? Essa harmonia entre as coisas. Que Deus está mostrando assim, ó, é harmônico, é assim, ó, ficou bom. Né? Depois disso, eu vou descansar agora, tá tudo certo, encaixado. Só segue esse modelinho que vai funcionar. Mas o ser humano ele tem tanto problema em seguir o modelo que vai funcionar, e ele quer inventar moda. Foi o que a Fê falou. Só não mexe nisso. Não, vou mexer aqui para ver o que dá. Se falou que não quer que eu mexa, eu vou mexer. Vamos ver o que vai acontecer? Será que eu vou morrer se eu fizer isso aqui? E o homem vai testando limites, ele vai testando limites, vai testando. E nesse teste de limites, o mundo se perdeu em muitas coisas. E tá tudo no básico, é o que você falou, é o livro da vida. Quem lê isso aí entende a vida, né? Entende realmente como é que são os dogmas, né? A gente vai entrar no capítulo seguinte, na queda do homem, que para mim é uma das partes mais importantes do livro de Gênesis. Mas muito bom que você trouxe, Cacá, porque é esse passo a passo, é exatamente esse passo a passo, mas aí eu percebo o seguinte, tá? Eu percebo aqui em casa, eu não tinha esse passo a passo, eu não cresci com esse passo a passo. Eu cresci indo com a minha avó em igreja católica, mas eu não abria a Bíblia. E aí, daqui a pouco, a minha mãe, ela ia em kardecista, e aí, daqui a pouco, eu começo a frequentar alguns outros lugares. Então, tipo assim, essa base que a gente tenta passar para as crianças aqui, hoje, eu não tive. Então, novamente, eu percebo que muito do que eu passei, será que é essa questão de nós, o ser humano, ele tende a achar que ele tem todas as respostas, né? Mas aí, quando eu comecei a voltar, quando eu comecei a vir para cá, normalmente a gente vem pela dor. Quando eu comecei a vir para cá, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: meu Deus, estava tudo ali. Eu venho tentando descobrir coisa que estava ali. É igual você pegar uma roda, tipo assim, a gente estava voltando esses dias de Florianópolis e furou o pneu do carro. E aí, eu, no meio da Regis Bittencourt, fui trocar o pneu do carro. Um dos pneus da Jeep, você precisa colocar uma chavinha para tirar, senão não tira. Então, novamente, e a gente quebrando a cabeça, e para tirar o step é uma loucura. E aí, o que eu fiz? Tentei acessar um vídeo e não consegui. Aí lá vai eu para debaixo do carro, me sujando todo para tentar arrancar o step. Caminhão passando. E aí a Fê pega o celular e joga no YouTube, como trocar o step do Jeep. Aí a gente assiste um videozinho. Depois de eu assistir o vídeo, eu troquei aquele pneu em 10 minutos. Eu fui lá embaixo do banco e peguei a chavinha secreta que precisa botar na roda. Eu entendi que tinha uma outra chavinha secreta que descia o pneu para baixo. Olha só, eu ia ficar naquela Regis Bittencourt meia-noite, gente, por umas 3 horas para trocar aquele pneu. A gente ia vir de guincho para casa. A gente ia vir de guincho para casa. Eu achei que a gente ia vir de Porque como é que tira esse pneu? Como é que tira o step? Depois do vídeo, clareou de uma forma tão absurda que eu resolvi eu acho que as pessoas estão fugindo do básico, Cacá. Você trouxe isso bom que você trouxe, porque está tudo aqui há anos. Mas nós só vamos nos permitir a voltar para essa palavra quando a gente passa problema, infelizmente. É isso aí. A gente foge do básico. E se a gente se debruçar para ler esse livro e entender o que Deus já deixou pronto para a gente, é para a nossa vida ser fluida. Sim. Basicamente isso. Dani, quer colocar alguma coisa? Não, Oi, boa noite, seu Marcos. Tudo bom, Fê? Não, eu concordo plenamente. Pegando o gancho do Cacá aí, boa noite, Cacá, que ele boa falou, noite. É uma verdade mesmo, né? Porque o casamento é uma instituição constituída por Deus, né? E hoje a gente vê o quanto isso tem se destruído, né? E é o que você estava falando, e eu estava prestando atenção no capítulo 2 também, acerca de quando Deus deu autoridade para o homem, e aí criou a mulher, e aí eu fico pensando, você falando de Adão, porque às vezes eu fico pensando também, eu falo, nossa, Deus deu a Eva como adjuntora para ele, auxiliadora, e por que será que ele comeu esse fruto? Porque havia uma autoridade sobre ele, onde ele poderia não ter comida, onde ele poderia ter, porque se ele deu nome aos animais, e Deus constituiu sua autoridade sobre a vida dele,
E eu falo, nossa, então ele devia estar muito ali, uma só carne com a Eva mesmo, né? Mas são coisas que a gente pensa, assim, aleatório, porque a gente não sabe de fato. Isso é importante. Os problemas que eu e vocês vão passar são das pessoas que a gente confia. Vocês concordam? Exatamente, é. Por isso que a gente tem que estar sempre na palavra. Porque ninguém vai trair que não nos conhece. Ninguém vai fazer coisa errada que não nos conhece. É isso que eu penso. Tem que ser a palavra. Por quê? Ela é de um jeito, eu sou de outro jeito. Se a gente começar a fugir da palavra de Deus, daqui a pouco a gente não vai olhar, tá? Daqui a pouco eu estou olhando outra mulher na rua, ela está olhando outro homem na rua. A base tem que ser Cristo. Para a gente é muito claro, porque o ser humano, ele é corrompido. O ser humano, para ele sair pegando maçã de árvore na rua, é certo. Exatamente. Porque o ser humano é corrompido. A base de qualquer relação, eu percebi que tem que ser Cristo. Porque a tendência é que se a gente ficar fora da palavra de Cristo, o ser humano é corrompido. Então, foi o que eles fizeram, na verdade, que é que nem vocês falaram, né? Deus deixou tudo certinho, era só eles fazerem certinho, mas eles foram lá e foi onde não devia, é que nem hoje em dia a gente tem que ter cuidado com isso, né? Da árvore boa e o fruto ruim, a gente tem que fugir disso e seguir a palavra, né? No capítulo 2 aqui do livro da Bíblia da Fé, tem um devocional, e eu vou fechar com ele, tá? Aqui fala o seguinte: casamento, o plano de Deus para o casamento. O plano de Deus para o casamento é apresentado em Gênesis 2:24, acabamos de chegar aqui, e repetido nos evangelhos de Mateus e nas epístolas de Efésios. O casamento era perfeito em sua concepção, um homem e uma mulher em um compromisso para toda a vida. Deus nunca teve a intenção de que o homem ficasse sozinho. Gênesis 2:18, a gente viu aqui agora. E tirou dele o osso do qual a mulher foi formada. Gênesis 2:23, a gente viu aqui. A mulher foi tirada do homem e então apresentava a ele, a fim de complementá-lo. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, com necessidades físicas e emocionais que apenas outro ser humano pode preencher. Olha que forte. Vou de novo aqui, ó. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, com necessidades físicas e emocionais que apenas outro ser humano pode preencher. Forte. Não havia paz no Éden, mas o plano de Deus, com sua fórmula da unidade no casamento, seguiu adiante. Ambos devem deixar os pais e unir-se, de modo a se tornarem um, e ainda estar disposto a colocar de lado tudo que faça parte de antigos compromissos, de estilo de vida com objetivos e planos individuais. Essa união se refere a um laço forte e duradouro, mantendo-se unidos por um compromisso incondicional, amor e aceitação, resultando numa unidade muito mais forte do que tinha separadamente. Nenhum outro relacionamento humano, nem mesmo com os pais ou filhos, deve ser superado pelo laço entre marido e mulher. O casamento é um compromisso de aliança, um voto feito a Deus e o compromisso não apenas de amar, mas também de ser fiel e de que se deva durar a vida toda num relacionamento de exclusividade. O casamento é um milagre triplo. O milagre biológico, no qual duas pessoas se tornam realmente uma só carne. É um milagre social, por meio do qual duas famílias são inseridas uma na outra. É um milagre espiritual, no qual o relacionamento dentro do casamento retrata a união de Cristo e a sua noiva, a igreja. Deus pretendeu claramente que transparência e franqueza fizessem parte do relacionamento no casamento. Vulnerabilidade sem pudor. Desculpa. Deus pretendeu claramente que transparência e franqueza fizessem parte do relacionamento no casamento, vulnerabilidade sem pudor. Que é o que a gente vê ali, que antes dos dois serem corrompidos, eles estavam nus e nem sabiam que estavam nus. Sim. Sabe quando a gente está numa relação, e eu falo que isso daí às vezes acontece fora do casamento também, em amizades, em parcerias, quando a gente está numa relação que a gente se sente tão à vontade que você não pensa sobre possíveis erros, entende? Exemplo, eu já tive outras relações, a Fernanda já teve outras relações. Se a gente for pensar nos erros das relações anteriores, eu fico armado com ela, ela fica armada comigo. Vocês concordam?
Total. Olha como a gente tem que estar nu um para o outro. Ao ponto de é a pessoa que mais sabe de mim e eu sou a pessoa que mais sabe dela. Isso nos une cada vez mais. Se eu olhar para trás e falar, nossa, eu já tive outros relacionamentos, eu já tive problema. Se ela pensar, nossa, eu já tive outros relacionamentos, eu já tive problema. Acabou. Aí eu percebo que é onde entra o Espírito Santo, para limpar nosso coração e nos permitir nascer de novo sempre. Porque senão os problemas do passado nos impedem de viver o futuro. Nos impedem de viver o presente, o futuro e o que Deus quer para a nossa vida. Então, fechando com vocês aqui, obrigado, Cacá, obrigado, Dani. Eu espero que grandiosamente Deus limpe nosso coração todos os dias. Amém. O meu, o da minha esposa, o de vocês, de todo mundo, gente. Porque a coisa mais gostosa que tem é a gente acordar todos os dias com a sensação de que dá para fazer tudo melhor nesse dia e nos dias seguintes. Exato. Dá para fazer sempre melhor, dá para se tornar sempre mais, dá para transbordar cada vez mais. Sem olhar para trás e perceber que os problemas do passado podem, de alguma forma, afetar nossa mente e nosso coração para que a gente não se relacione mais, para que a gente não prospere mais, para que a gente não dê mais fruto. E Deus está falando totalmente ao contrário. Me busque para que eu limpe seu coração e sua mente, para que você todos os dias possa viver a dádiva do presente, possa viver a dádiva de construir tudo de novo ao meu lado. Então, obrigado, é um começo para a gente está querendo fazer isso há muito tempo, esse estudo. Então, já deu vontade agora de embalar, mas eu vou seguir o rito de toda semana, bonitinho, já dá vontade de fazer todo dia agora. Mas aí não vai parar de pé, né? Porque aí chega um momento que fica maçante. Então, semana que vem, a gente continua na história primitiva, seguindo do capítulo 1 ao capítulo 11, depois segue na história patriarcal, na história de José, e a gente vai seguindo livro a livro, toda quinta-feira, por 45 a 50 minutos. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Amém. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam com a gente quinta-feira que vem novamente. E tragam amigos. Boa. Beleza? Boa. Tá bom, gente? Boa, pode deixar, Lívia. Vamos espalhar link aí para todo mundo, pode deixar. Beijo, Tá muito tchau, bom. gente. Fica com Boa Deus, noite, fica tchau. com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Ficou bem legal. Tá legal? Uhum. Tá vendo? Começamos. Olha, olha. Meu Deus do céu. Acabou os parceiros. Olha, acabou os parceiros, tudo dormindo. Olha, eu vou colocar aqui para aparecer no vídeo. Ó, olha lá. Olha a Dona Bela aqui, ó. Olha a Dona Bela. Olha o Ariel aqui. Olha a Dona. Ó, tá roncando daqui a pouco. Meu Deus, olha só. Olha os parceiros. Olha os nossos parceiros de estudo. Gente, beijo. Nosso primeiro dia. Começamos. Vem mandar um beijo aqui, bebê. Beijo, gente. Obrigado. Começamos. Realmente era necessário esse início. E é isso. Até a próxima quinta-feira. Até mais. Beijo. Beijo.